Olá! Sejam todos bem-vindos a essa nova aula sobre o Poder Judiciário. Hoje nós falaremos sobre o principal ramo da Justiça Especializada, que só no ano de 2019 recebeu mais de 3,5 milhões de novos casos. Esse ramo da Justiça Especializada exerce um papel importantíssimo na pacificação dos conflitos entre patrões e empregados. Estamos falando, certamente, da Justiça do Trabalho, um ramo importantíssimo da Justiça Especializada, onde suas principais demandas envolvem o pedido de pagamento de horas extras, o correto pagamento de verbas rescisórias, o devido registro do vínculo de emprego na carteira de trabalho e o pagamento de indenização por danos morais decorrentes da relação de trabalho. Ao falarmos na Justiça do Trabalho, nós temos que levar em consideração que a criação de mecanismos de proteção aos trabalhadores brasileiros passou por um longo e conturbado processo. Em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que teve como primeiro-ministro Lindolfo Collor, avô do ex-presidente Collor de Mello. A Justiça do Trabalho foi inicialmente prevista na Constituição de 1934. Contudo, o artigo 122 tratava a Justiça do Trabalho como um órgão que não estava inserido no organograma do Poder Judiciário. Pouco mais tarde, em 1º de maio de 1943, foi editada a Consolidação das Leis do Trabalho, diploma normativo que unificou toda a legislação trabalhista no Brasil, passando a regulamentar as relações laborais. Somente com a Constituição de 1946, a Justiça do Trabalho foi definitivamente inserida no organograma do Poder Judiciário. A Constituição de 88 dispõe que são órgãos da Justiça do Trabalho o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com o artigo 111-A da Constituição Federal, o TST é composto por 27 ministros, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos. Os ministros são escolhidos da seguinte forma: 4/5 por juízes oriundos dos Tribunais Regionais do Trabalho, da magistratura de carreira e indicados pelo próprio TST. 1/5 dentre advogados e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de carreira. Note-se que a competência do TST deve ser estabelecida em lei ordinária. Tribunais Regionais do Trabalho. Os Tribunais Regionais do Trabalho constituem a segunda instância da Justiça Especializada. Curiosamente, nós temos no Brasil 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Se nós considerarmos que nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, não é preciso muito para que nós possamos concluir que há estados que não têm TRTs. Assim, há Tribunais Regionais do Trabalho que têm jurisdição sobre mais de um estado. O TRT da 8ª Região compreende os estados do Amapá e do Pará. O TRT da 10ª Região, Distrito Federal e Tocantins. O TRT da 11ª Região abrange os estados de Roraima e Amazonas. E o TRT da 14ª Região, os estados do Acre e Rondônia. Para que servem os Tribunais Regionais do Trabalho? Os Tribunais Regionais do Trabalho têm competência para apreciar e julgar recursos de decisões proferidas pelos juízes do trabalho de primeiro grau, e competência originária para julgar feitos que são dispostos na legislação ordinária, tais como ações rescisórias e mandados de segurança. Apesar de não haver dado um tratamento mais minucioso quanto à competência, o artigo 115 da Constituição trata detalhadamente da composição dos Tribunais Regionais do Trabalho. Ele dispõe que os Tribunais Regionais do Trabalho deverão ser compostos por no mínimo 7 membros, sendo necessária a observância da regra do 5º Constitucional prevista lá no artigo 94 da Constituição. Quanto à competência da Justiça do Trabalho, é necessário observar o artigo 114 da Constituição. Nesta aula, nós vamos destacar 3 competências da Justiça do Trabalho. Temos como regra geral que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar todas as relações trabalhistas, ou seja,
aquelas relações de emprego que são regidas pela consolidação das leis do trabalho. Assim, as relações de serviço que envolvam trabalhadores autônomos ou servidores públicos estatutários não poderão ser julgados pela Justiça do Trabalho, mas deverão ser julgados ou pela Justiça Estadual ou pela Justiça Federal, conforme o caso. A Justiça do Trabalho é competente também para processar e julgar as ações sobre representação sindical e as ações que envolvam o exercício do direito de greve. Por fim, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas a penalidades administrativas impostas aos empregados pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Assim, por exemplo, uma empresa que não respeite as normas referentes à segurança do trabalho está sujeita à multa imposta pela fiscalização do Ministério do Trabalho. Antes, as discussões sobre a validade dessas multas eram de competência da Justiça Federal. Com a Emenda Constitucional 45, a competência passou à Justiça do Trabalho, conforme dispõe o inciso 7º do artigo 114 da Constituição. Delegação de competência aos juízes estaduais. O artigo 112 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45, trouxe uma disposição que tem o objetivo de facilitar a vida do trabalhador. De modo similar ao que havíamos visto em relação às ações que envolvam segurados do INSS, nas comarcas não abrangidas por vara do trabalho, os juízes estaduais terão competência para processar e julgar reclamações trabalhistas. Assim, os empregados não precisarão se deslocar até uma cidade onde haja a vara da Justiça do Trabalho. Da mesma forma que ocorre com a delegação de competência da Justiça Federal para os juízes estaduais, os recursos das decisões proferidas pelos juízes de direito deverão ser endereçados ao Tribunal Regional do Trabalho respectivo. Essa é uma disposição de suma importância, já que a Justiça Estadual está presente em mais da metade dos 5.700 municípios brasileiros. Segundo o CNJ, a Justiça do Trabalho é composta por 1.587 unidades espalhadas por todo o território brasileiro. Só no ano de 2019, o CNJ identificou o ajuizamento de mais de 3.400.000 reclamações trabalhistas, com a prolatação de mais de 4 milhões de sentenças. Assim, fica claro que a atuação da Justiça do Trabalho é de extrema importância, já que ela reprime as violações aos direitos dos trabalhadores, garantindo o mínimo de dignidade aos que ocupam o polo mais frágil dessa relação. Além disso, a atuação rápida e eficaz da Justiça Trabalhista faz com que os empregadores temam a mão pesada do Estado, o que faz com que, além de repressiva, a atuação da Justiça do Trabalho também seja preventiva. Na próxima aula, encerraremos nossas conversas sobre a Justiça Especializada, pois falaremos sobre a Justiça Militar. Até lá!